Oi, eu sou o RDV e você está no Nova Polis. E bora analisar mais uma notícia aqui que não foi sugerida por ninguém. Estava olhando na internet aqui e achei. Mas agradeço a todos que deixam a sugestão lá no novapolis.com.br. E o governo Lula, né, pagou 2 milhões a influências e artistas. Como está dizendo aqui na matéria, maiores cachês foram para Dira Paz e Milton Cunha. Gasta um triplo o montante é passado pelo governo Bolsonaro, né? Então, o governo Lula, né? Tudo é um oba-oba, né? Ainda mais no ano da eleição, vai ser o ano da maldade, né? Alcidônio Pereira que tá felizão, movimentando a grana pra caramba, fazendo influência, fazendo. Nossa Senhora. Mas bora lá aqui. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembolsou cerca de 2 milhões desde 2025 para a contratação de influenciadores digitais e artistas em campanhas publicitárias. O pagamento ocorreu depois de posse do Sidônio Palmeira. Ah, eu disse Pereira, sei lá, Palmeira, Sidônio, do comando da Secretaria de Comunicação Social, SECOM. Entre os maiores cachês está de Dira Paz, né? Que artista que ninguém conhece, aí, mas tá no esquema, né? E Milton Cunha, carnavalesca. Ah, eu acho que eu sei até quem é esse cara. Não, de nome assim não reconheci, não. Aqui é uma campanha que foi paga pelo seu dinheiro e pelo meu também. Olha só. Brasil! Aqui tem time, porque olha só, a gente tava no mapa da fome, meu irmão. Mapa da fome. Depois de anos brigando pra sair desse lugar, despencamos na tabela, papo de quarta divisão, Série D, pô. Era o povo. O rapaz aqui não tá conseguindo nem decorar. Tem mais corte que meu vídeo. Eu não. Ele recebendo milhões aqui, não tô conseguindo decorar o script. Tem que ficar fazendo corte toda hora. Falando aqui, lendo o script aqui ainda é. Eu não leio o script. Ai, ai. Outros 12 nomes atuaram sem remuneração direta federal. O presidente é o João Kleber. Eita, que delícia, hein? Ah, aqui o do propaganda do celular segurança aqui que ganhou. Gente, alguém viu meu celular? Tava aqui agora mesmo. Alguém viu? Tem tudo no meu celular: foto, banco, Cadê o meu celular? Ah, meu celular. O celular deve ter sumido, porque no meio do A petista. mestre de cerimônias alertou para um alegado sumiço de celular de uma estudante de pedagogia e nas redes sociais o ocorrido se tornou alvo de piadas. Gente, antes de chamar a próxima fala, eu gostaria de dar um recado. Nossa colega Larissa Taboata, da Pedagogia, perdeu um Motorola. Não tem nem 20 minutos de evento e já bateram o celular de alguém. E tem um outro vídeo que tem uma mulher filmando assim, o cara mete a mão e leva embora. E ninguém faz nada. Cara, evento de petista é isso aí. Você vai preparado aí que o negócio é feio. Ai, ai, então aqui. Ah, aqui tem mais aqui, é o carnavalesco lá. Então é isso aqui. Aí eu procurando aqui, encontrei o nome do- das pessoas que receberam, né? Então a Dira Paz aqui, 470 milhões, 470 mil, né? Tá em mil aqui, milhares, em reais, milhares, né? Pô, aí eu fiquei, tô olhando aqui para ver se eu reconheci ninguém, não reconheci ninguém, assim, essa aqui eu já tinha visto a famosa desconhecida, assim, não era estranho. Tem uns outros aqui, Joana Fagundes também eu reconheço aqui, acho que é a comediante sem graça. E aí o Rodrigo Góes eu conheço, eu falei, pô, Fake Nery, cara, será que o Fake Nery entrou pro esqueminha? Aí ele, pô, ele entrou no esquema mesmo, cara, quem te viu, quem te vê, hein? Aí eu lembro que o Lula, no começo do governo dele, ele perseguiu muita gente da bolha maromba, assim. Aí eu não tinha entendido. Aí eu acho que a galera que é maromba, assim, eles são mais de direita. Aí eles sofreram muita perseguição. E o Rodrigo Góes, né? Então, aproveitou, né? Foi aquele vácuo de dinheiro. Aí, ganhando os trocadinhos, né? Ganhando a aposentadoria, né? Aí, delícia, né? Aí tem que Notícias Maromba mandou isso aqui. E um cara colocou um comentário assim que eu achei fantástico. O Roberto Campos sempre.
assertivo nas suas colocações, né? Os artistas brasileiros são socialistas na voz, mas invariavelmente capitalistas no bolso. É isso aí, é igual no filme do SUS lá. Só o pessoal humilde que vai na UPA toda semana fazer checar. É sempre essa palhaçada, né? Mas se o Lula, o PT e a esquerda têm tanto aversão a, a grandes mídias, sempre tem um discurso meio revoltado, assim, que estão manipulando e tal, por que eles gastam dinheiro? Isso aqui tem explicação com Gramsci, né? Então, aqui no livro dele, né, Cadernos do Cárcere, né? A obra mais importante do comunista italiano e tal. Ele fala aqui, né? Vamos aqui na página aqui, então tem um texto aqui, esse artigo, quem quiser consultar aí. Aí ele diz aqui, né? Isso significa enfatizar a determinação ativa do fato cultural, da atividade cultural e de uma frente cultural como necessária, ao lado das frentes estritamente econômicas e políticas, tanto para as formas de denominação de classe vigentes, quanto para a intervenção política organizativa das lutas revolucionárias do trabalho. O que vocês têm que entender aqui? No livro lá, é importante ler o livro lá, mas o que ele fala? Mais aqui para frente que eu vou explicar mais um pouco. Então, Marx, ele define a infraestrutura e a superestrutura. Então, a luta de classe aconteceria na infraestrutura, no meio de produção dos trabalhadores, do proletariado. E isso conseguiria tomar superestrutura, que seria o governo. Tá? Então, isso por muito tempo foi o objetivo principal desse pessoal, da classe revolucionária. Ativar a infraestrutura para tomar a superestrutura. Só que o Gramsci, né, até a escola de Frankfurt questionou isso, né? Falei assim, pô, mas se o Marx está certo, o Marx está certo pra caralho, que débil mental sabe tudo, tal. Como que não está conseguindo a revolução? Então, aí a escola de Frankfurt criou a teoria crítica, né, do marxismo. E o Gramsci começa a falar assim, olha, seguinte, a gente não está conseguindo porque na superestrutura já existe uma hegemonia. No livro, ele sempre fala num tom crítico. Vai aparecer algum esquerdista filha da puta aqui falando que eu sou analfabeto, mas no livro ele fala em tom crítico ao Estado. Mas ao mesmo tempo que ele fala de um tom crítico ao Estado, ele está falando assim, que assim, olha, vocês têm que fazer é isso. Não está acontecendo uma revolução porque vocês não fizeram isso ainda, entendeu? Vocês já tentaram incentivar greve, revolução, revolta, sabotagem, tentaram tomar por cima, por baixo, mas o que acontece? Existe uma hegemonia que está latente. Existe uma hegemonia que está dominada. Então, a gente precisa tomar esses espaços. E ele fala aqui, o fato cultural. Então, a superestrutura, ele tira não só da igreja e do governo, do Estado, mas começa a falar assim, ó, a cultura também, ela é uma superestrutura. Então, isso aí, ninguém atentou para isso, entendeu? Então, ele fala que essa é uma frente que tem que ser tomada pelos revolucionários em atacar a superestrutura. Aí, voltando ao caso do Lula, ele tem essa dicotomia de amor e ódio pela mídia e pela rede social e tal, e mesmo assim continua investindo muito por causa disso, porque ele ainda não conseguiu tomar definitivamente as redes sociais. Então ele tenta passar lei para proibir rede social, ele tenta doutrinar a plataforma, tenta fazer tudo, só que a rede social é feita por pessoas, e pessoas buscam pessoas. Então, se a rede social para de falar no tom que a pessoa goste, ela vai procurar outros meios, entendeu? Então vai migrando de rede social em rede social, e eles tentam fazer uma rede social controlada, só que eles não vão conseguir, porque é descentralizada a rede social, a internet é descentralizada, né? Então o Gramsci vai falando aqui, esse artigo aqui resumiu muito bem aqui, porque resumir o livro todo assim é importante ler, mas para uma nota explicativa aqui, é interessante. Esse artigo aqui é muito resumido aqui. Eu gostei bastante aqui dele aqui. Vamos para a próxima parte aqui.
Aí nessa parte aqui, eu falar uma coisa bastante interessante também, que é nessa abordagem, a educação existe na luta contra os instintos ligados a funções biológicas elementares, uma luta contra a natureza, para dominá-la e criar o homem atual de sua época, bem como para conformar as subjetividades por meio de formas ideológicas, para a construção dos tipos humanos adequados a práticas socio-históricas dos processos reprodutivos exigidos. Assim, a educação visa a conformação das subjetividades segundo as exigências prático-sociais apresentadas no interior da reprodução da formação social determinada. Segundo Gramsci, pela própria concepção de unidade, os indivíduos sociais pertencem sempre a um determinado grupo, precisamente o de todos os elementos sociais que compartilham o mesmo modo de pensar e de agir. São conformistas de algum conformismo. E a luta pela hegemonia é a luta entre dois conformismos, originada de uma crise de sociedade civil entre um conformismo imposto e um conformismo proposto. Então, o que ele fala aqui? Que é preciso incentivar essa situação, assim, esse inconformismo. Isso aqui até liga muito com a tática do KGB para criar desestabilização, que ele não chega lá falando assim, a igreja é mal, tal, não sei. Ele chega assim e fala assim, ó, os católicos não gostam dos evangélicos. Aí chega para os evangélicos, ó, e para os evangélicos fala assim, ó, os católicos não gostam de vocês. E criam essa rixa. Você tem que criar uma desestabilização entre pares para você chegar com a nova ideia. Fala assim, não, e se a gente criar a igreja do universo centrada não sei o que tudo é amor. Porque Deus é amor. Então, católicos e protestantes, venham para minha igreja, entendeu? Já parou para pensar que existe igrejas desse tipo, assim, que Deus é amor, Deus é tudo. Eu não tô falando da igreja propriamente Deus é amor, não, tá? Eu tô falando assim, eles falam assim que Deus é amor, que Deus é aceitação. Venha todo mundo para minha igreja, que aqui todo mundo é aceito, né? Já viu? Parou para pensar nisso? Então, eu tenho quase certeza que alguma dessas igrejas aí é produto da KGB dos anos 70. Mas, então ele fala que essa cultura tem que ser constantemente atacada para criar um novo conformismo, você entendeu? Então, o que o Lula tenta fazer? Ele pegou carnavalesco, uma atriz falida, e o Góes lá, do Fake Nery, uma comediante sem graça. Você viu que ele vai pegando várias pessoas de várias bolhas e tá unindo, pagando lá. E eles pagaram milhares de reais para a pessoa fazer uma propaganda. Estranho, né? Porque propaganda, acho que se você chegasse lá fazer uma publi lá, pagasse 10 mil, eu acho que você daria lá, pagasse, sei lá, um ticket lá. Assim, ó, cada não sei quantas mil visualizações que vem na minha página aqui, eu te pago tanto. Seria justo, né? Mas o que acontece? Eles não estão interessados só na publicidade. A publicidade é uma coisa para validar o pagamento, porque o governo não pode pagar sem um serviço em troca. Então, eles estão lá recebendo aquilo para fornecer network que o governo não tem naquela bolha. Você entendeu? Então, são vários grupos alienados, né? Então, como ele diz aqui, os indivíduos sociais pertencem sempre a um determinado grupo. Preciso de todos os elementos sociais que compartilham o mesmo modo de pensar. Então, ele precisa uma influência de cada área, né? A atriz recebeu mais, né? Porque ela deve ter feito mais serviço e ela deve ter um network maior do que os outros que receberam menos. Mas pegou, eu não conheço os outros lá, nem perdi tempo procurando quem são as pessoas, mas dá para perceber que são de segmentos diferentes. Pagou uma parte quase igualitária para setores diferentes da bolha que eles representam, né? Então, o que eles tentam fazer com isso, né? No livro do Marx, ele fala sobre o poder econômico. Então, a infraestrutura a relação de produção. Então, ele baseia muito na teoria valor-trabalho, que é um absurdo, né? O produto tem um tempo para ser produzido, né? Ele baseia muito naquela época que a pessoa pegava o produto do início até o fim. Então, esse produto tem um tempo de vida.
tem um custo de tempo de vida. E o trabalho do proletariado, parte dele já produziria o produto inteiro. Só que e pagaria o salário dele. Só que o burguês, ele toma parte do valor trabalho dele para aumentar seus lucros. Então, esse aí é o excedente, né, que é o mais-valia. O excedente de valor trabalho que gerou, né? Então, o valor trabalho, a mais-valia é diferente do lucro, né? O lucro é uma das formas de alcançar o lucro é com a mais-valia, né? Então, e o Marx acreditava que quem dominasse a infraestrutura conseguiria alcançar a superestrutura. Então, por isso que eles sempre atacaram aos setores de produção, porque ele achava que as pessoas estavam sendo roubadas, né? Mas no final, cada um vende seu trabalho do valor que quer, né? Então, o Gramsci, o Gramsci e a Escola de Frankfurt começaram a introduzir essas ideias, que não é, o problema não está na infraestrutura, porque a superestrutura está tão dominada, está tão enraizada, que a cultura, a família, essas coisas, não permite a pessoa entrar em revolução, você entendeu? Então, essa é a ideia principal, a tática que o Lula está usando. E se você quer que eu fale mais sobre teoria e mais notícias aí, deixa um comentário, curta, compartilha e até a próxima, pessoal.